Olá! Hoje nós vamos fazer a apresentação do seminário de tecnologia aplicada aos materiais elétricos e nós vamos abordar o tema energia eólica. Nós somos o grupo Emerson Jesus da Silva, Felipe Oliveira Alves, Isabela Carolina Morim Silva e Lucas Rafael Costa do Carmo. Bom, falando um pouco sobre a energia eólica. Basicamente, a energia eólica ela diz respeito à transformação da energia do vento em uma energia útil, né? Então, basicamente, o fluxo de vento ou energia de movimento, né? Ela é transformada em energia elétrica através de um equipamento chamado turbina eólica, que também é conhecido como aerogerador. Esses equipamentos eles incluem hélices que basicamente se movimentam com a ação do vento. Então, o início do processo se dá a partir disso. A energia eólica ela só passou a ser considerada uma alternativa para a geração de energia elétrica a partir da crise do petróleo, que ocorreu em meados da década de 70. Porque, né, mais ou menos nesse período, começou a surgir um medo devido à escassez do petróleo, né? O que levou a buscar por outras fontes de energia, para não ocorrer realmente essa dependência total do petróleo. No caso do Brasil, é um país que assim, apresenta bastante potencial eólico, principalmente nas regiões Sudeste, Nordeste e no sul do país. Então, a energia eólica no Brasil ela representa uma importante fonte de complementação, principalmente a energia hidrelétrica, né? Da qual o Brasil assim, é fortemente dependente. Bom, a ONU ela classifica a energia eólica como uma MDL, que é basicamente um mecanismo de desenvolvimento limpo, e ela colocou a energia eólica como prioridade para investimento ao incentivo do que se chama uma economia verde, né? Basicamente, ela é considerada limpa porque ela não polui o meio ambiente no processo de geração de energia. E ela é renovável porque ela tem como fonte um recurso inesgotável, né? Que no caso é o vento. E além disso, ela também não produz gases de efeito estufa durante a produção, que assim é um ponto muito positivo comparado a outras formas de gerar energia. Falando um pouco agora sobre o uso do sistema eólico. Basicamente, esse uso ele pode ser distinguido de três maneiras. O primeiro deles é um sistema isolado, que é basicamente um sistema em que ele se encontra privado de energia elétrica proveniente da rede pública, né? Então, ele é utilizado para abastecer certas regiões. Também como um sistema híbrido, né, que é basicamente sistemas que produzem energia elétrica em simultâneo, com mais de uma fonte, e sistemas interligados à rede, que são sistemas que inserem a energia produzida por eles mesmos em uma rede pública. Bom, tipos de energia eólica. Basicamente, existem dois tipos de energia eólica que são divididos em função do lugar onde são instalados esses aerogeradores. O primeiro dele é a energia denominada onshore. Basicamente, é a produção de energia elétrica a partir do aproveitamento dos ventos dos parques eólicos localizados na Terra. Então, esse é o diferencial, né? Basicamente, para isso, são instalados vários aerogeradores que são capazes de transformar a energia cinética do vento em energia elétrica e integrar essa energia à rede de distribuição. O outro tipo de energia é a offshore, que basicamente é uma fonte de energia obtida ao aproveitar a força do vento produzida em alto mar. Então, é isso que vai acabar diferenciando os dois tipos, né? Basicamente, no caso da offshore, alcança uma velocidade maior e mais constante, principalmente por causa da inexistência de barreiras. E para explorar, né, ao máximo esse recurso, normalmente são desenvolvidas megaestruturas também sobre o leito marinho. Então, isso auxilia também nesse processo. Falando um pouco agora sobre vantagens e desvantagens. As principais vantagens como eu disse anteriormente, é uma energia limpa, né, porque não emite poluentes na atmosfera no processo de geração. A fonte é um recurso inesgotável e por isso é uma energia renovável também. Outro ponto é que basicamente proporciona a redução da dependência dos combustíveis fósseis, que é uma meta muito presente hoje em dia para todos os países. Permite a diminuição de emissão de gases e efeito estufa, gases de efeito estufa, diversos outros gases e resíduos também. Gera empregos nas regiões e nos parques eólicos, né, onde são instalados. Os geradores eles podem ser instalados em áreas sem a necessidade de deslocamento da comunidade, né, que vive lá. Então, assim, ele é compatível com a permanência de atividades como agricultura, pecuária, etc. Então, não causa esse tipo de mudança na área onde vai ser instalado também.
Outro ponto é que aumenta a autonomia energética do país, né? Porque é mais uma fonte. É uma fonte barata de energia, se for considerado um investimento assim a longo prazo. A instalação ocorre em menos de 6 meses, um período pequeno. E a recuperação do investimento com fabricação, instalação e manutenção desses aerogeradores ocorre em menos de 6 meses após o início da atividade. Falando agora um pouco sobre as desvantagens, né, que são em número bem menor. Bom, a primeira delas é que o vento é muito irregular, né? Então a geração de energia muitas vezes ela pode ser imprevisível. Outro ponto também é que os equipamentos eles têm um custo expressivo. É preciso criar um grande parque eólico para comportar esses aerogeradores, né? Um espaço grande. Outra questão também, eu acho que também a principal delas, é que gera um grande impacto visual e sonoro para quem mora nos arredores, né? E outra questão também é que os aerogeradores podem afetar o movimento migratório das aves, né? Então eles podem acabar interferindo um pouco no ecossistema dessas regiões. Agora eu vou falar um pouco sobre os componentes dos aerogeradores, começando pelo anemômetro. O anemômetro é um equipamento utilizado para fazer medições da velocidade média do vento no local. Para isso, ele fica posicionado na nacelle, a fim de captar com maior fidelidade os ventos que chegam ao ter o rotor do aerogerador. Com seus dados, é possível gerar os gráficos da curva de potência das turbinas e realizar estudos que ajudam na produção de parques eólicos. Junto ao anemômetro, temos o sensor de direção, conhecido como biruta. Seu papel é de mensurar qual a direção do vento. Ao enviar essas informações, é possível redirecionar a nacelle para onde o vento está mais incidente. Seguindo, temos as pás e a torre. As pás têm o perfil aerodinâmico e são projetados de forma a garantir a melhor obtenção da energia do vento. Normalmente, elas são produzidas com materiais leves e resistentes, como a fibra de vidro ou de carbono. A torre é a maior parte da turbina eólica, que serve para dar sustentação ao restante do equipamento. Ela também serve de posicionamento para a nacelle, que fica sobreposta à estrutura. Geralmente, essas partes são feitas em formatos cônicos, de aço ou concreto, ou na forma de treliças, aço galvanizado. Seguindo, temos a nacelle e o rotor. A nacelle é o compartimento instalado no alto da torre, sendo a parte mais pesada da estrutura, podendo chegar a mais de 100 toneladas. É composto por várias partes do aerogerador, como por exemplo o gerador e o multiplicador de velocidade. E funciona como uma estação de operação e manutenção. O rotor, por sua vez, é a parte composta pelas pás, que geralmente são três, equipamento, e o cubo, que é a peça que une as pás à nacelle, para que seja possível obter energia mecânica 200 através da rotação e assim transmitir através do eixo central. Uma curiosidade sobre os aerogeradores é que existem dois tipos: os que possuem rotores de eixo horizontal, que é os que estamos mais acostumados, a gente está mais acostumado a ver no nosso dia a dia, e os que possuem rotores de eixo vertical. A maior vantagem dos rotores de eixo vertical é que eles não precisam de mecanismo de controle para a alteração dos ventos, fazendo com que se diminua a complexidade do projeto. Entretanto, é necessário um arranque inicial forçado para que se inicie o seu funcionamento. E se caso seja preciso fazer a troca por desgastes ou mau funcionamento do rolamento principal do rotor, todo o equipamento precisaria ser desmontado. Apesar disso, ainda é uma alternativa a turbinas com rotores horizontais de pequeno porte. Então, como já foi mencionado, essa energia ela vem da força dos ventos. Na estrutura do aerogerador, a gente tem a nacelle, que possui dentro dela um alternador. Então, a força dos ventos move as pás dos aerogeradores, consequentemente, o rotor do alternador no interior da nacelle é girado, gerando assim a energia elétrica. Então, basicamente, a gente está obtendo, a partir da energia cinética, a gente introduz a energia mecânica no rotor do nosso alternador, e na saída do nosso alternador, a gente, a gente obtém a nossa energia elétrica.
É, e outro ponto importante que fica dentro da nacelle é o nosso multiplicador de velocidade, que ele, como o próprio nome diz, ele é responsável por aumentar a velocidade de rotação do rotor do nosso alternador. A gente pode passar o slide aí, a gente vai ver o multiplicador de velocidade no outro. E ele é responsável por aumentar a velocidade de rotação do nosso alternador. A fim de manter a potência constante, quando a gente aumenta essa velocidade de rotação, a gente diminui o torque. Como a gente sabe, a potência causa vezes a consequência, e nesse caso, o torque vezes a rotação. Então a gente tem uma diminuição desse torque para aumentar essa velocidade. Agora falando um pouco sobre a transmissão, a gente tem essa energia elétrica que ela é gerada na saída dos nossos alternadores e ela vai ser levada para uma subestação elevadora. Nela, a gente vai ter um ponto fundamental, que é o transformador elevador de tensão, que vai estar aí no próximo slide. Ele, como o próprio nome diz, ele é responsável por elevar a tensão para fazer a transmissão dessa energia elétrica para os municípios onde vai receber essa energia. E esse é um ponto muito importante, porque quando você eleva a tensão, assim como no multiplicador de velocidade, mantendo a potência, você diminui a corrente. Então, elevando a tensão, você diminui a corrente e, então, consequentemente, você diminui as perdas nesse trajeto para transitar com a energia elétrica. Isso é um ponto muito importante, porque essas perdas são muito grandes, justamente por serem quilômetros de distância. Agora, chegando para a distribuição dessa energia elétrica, após toda essa transmissão dela, ela vai chegar numa subestação abaixadora de tensão, e nela, novamente, a gente vai ter um transformador de potência, que nesse caso vai ser responsável por abaixar essa tensão, e depois disso ela vai poder ser distribuída com segurança para os consumidores, para quem estiver na região próxima a essa subestação. Nesse exemplo aí, assim como no próximo slide, a gente tem um transformador. Esse transformador, e acredito que muitos de nós já temos visto, ele é muito comum em postes e ele é responsável por abaixar a tensão da rede primária para redistribuição secundária, que é a tensão, que aí já é a tensão que a gente recebe na nossa casa, que é 127 volts, a tensão de fase. Dando continuidade, vou citar agora um pouco sobre a questão dos estudos da aplicação dos pátios usinas eólicas. Bom, primeiro é feita a escolha do local. Depois que é feita a escolha do local, a gente pode fazer o estudo dos ventos. Esse estudo dos ventos é feito o estudo de algumas variáveis. Tendo os requisitos mínimos nessas variáveis, é feito a compra ou o aluguel desse local, que muitas vezes é uma propriedade privada. Depois que é feita essa compra ou o aluguel, né, o contrato de aluguel dessa terra, é feito esse EIA, que é o estudo prévio de impacto ambiental. Quando é feito esse estudo, é gerado um relatório de impacto ambiental, que essa rima. Esse relatório ele é mandado para os órgãos responsáveis e pode ser aprovado ou não. Ele foi aprovado, você consegue a licença para fazer a construção, senão você tem que fazer um novo estudo e fazer um novo relatório para ser aprovado. Em paralelo com esse estudo prévio, é feita a elaboração do projeto da usina eólica, que ele também tem que ser aprovado. Caso for aprovado, consegue-se a licença para fazer a construção. Bom, agora eu vou citar um pouco sobre a questão técnica envolvida, que é a questão do estudo dos ventos. Bom, nessa imagem principal, a gente consegue ver uma torre anemométrica. Elas são geralmente de 80 a 100 metros de altura. Elas possuem medidores de temperatura, barômetros e sensores eletrônicos relacionados a hidrogênio e outros gases ao longo de toda a sua extensão. Essa informação é concentrada num data logger, que está na própria torre, e depois desse data logger, essa informação é enviada para um servidor da empresa ou responsável que está fazendo o estudo dos ventos. Bom, esse estudo é feito num período de 3 anos, e nesses 3 anos é verificado as principais características seriam a velocidade mínima do vento, que deve ser de 7 a 8 metros por segundo, e também a questão da densidade do vento, que deve ser maior ou igual a 500 watts por metro quadrado. Uma curiosidade sobre aquela torre é que ela não necessita de uma licença para ser instalada,
porque, segundo os especialistas, ela não gera nenhum tipo de impacto ambiental. Bom, agora eu vou citar alguns fatores relacionados a ruídos, a fauna e a flora e a radares meteorológicos que estão envolvidos no processo do projeto e do estudo de impactos ambientais. Bom, primeiro eu vou citar um pouco sobre os ruídos. Bom, existe uma norma brasileira, a 10.151, que cita os valores tabelados de ruído para as áreas existentes. Vou citar aqui no caso das usinas eólicas, né? São as áreas de fazenda ou sítios que são considerados como padrão para análise de ruído. Um estudo feito pela Enampur de Natal, na usina eólica de Canoas e Lagoas, verificou que a média de ruído lá era de 70 decibéis, enquanto o permitido, né, pela norma para sítios e fazendas e essas áreas isoladas são de 40 decibéis. Então a gente pode ver que é quase o dobro. Então é uma questão a ser realmente relevante, a se preocupar, a se analisar com um critério. O próximo seria a fauna e a flora. Sobre a flora, muitas vezes é necessário fazer uma terraplanagem para a construção dessa usina, então tem que ser feito um estudo de solo, um estudo sobre a vegetação. Sobre a fauna, é a questão que já foi citada anteriormente sobre a migração dos pássaros, né? Muitas vezes essas usinas são colocadas na rota de colisão, na rota que colide com um estudo feito por uma universidade de Portugal, de migração de alguns pássaros, verificou que esses pássaros adaptam a sua rota de migração e passam cerca de 1 quilômetro para a direita ou para a esquerda, fazendo um desvio quando eles verificam, né, essa questão dessas usinas eólicas. E por último, eu vou citar a questão da interferência nos radares, que é uma questão mais relacionada à nossa sociedade. Esses radares normalmente estão nas costas, né, do Brasil, e essas usinas produzem ruídos eletromagnéticos e ruídos que podem interferir então vão prejudicar nesses equipamentos que podem chegar a prejudicar nós como sociedade, por não conseguir fazer uma previsão correta de um risco de queda de granizo que estão envolvidos com o tempo. Bom, para concluir então, a gente pode perceber que dentre as fontes renováveis, a energia eólica é uma das que mais merecem destaque, né? Isso tanto pelo seu potencial de geração elétrica quanto pela capacidade instalada no mundo, uma vez que apresenta assim muito mais vantagens que desvantagens, desde o processo de produção até seus desdobramentos, como a gente viu na apresentação, né? Bom, as referências que a gente utilizou para fazer o trabalho foram essas. E é isso, obrigada por assistir.